Saudações, caros e caras da disciplina de Sistemas Inteligentes Aplicados. Vamos hoje para a nossa 7ª aula e vai ser uma aula em dobro. A gente vai falar desse tópico aqui, que a gente já vem trabalhando com algoritmos que fazem parte dessa área da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, mas hoje a gente vai mergulhar nesse conceito, entender bem o que é o aprendizado de máquina ou o machine learning e como que essa área é hoje, de longe, a mais explorada comercialmente e até em grandes empresas que estão implantando sistemas com inteligência artificial para crescer e atender uma nova demanda aí de clientes e de produtos melhores. Bom, e além disso, vamos hoje também falar sobre redes neurais artificiais. A gente vai começar a falar da primeira arquitetura mais básica de todas, que é a rede neural Perceptron, e aí a gente vai continuar nas próximas aulas evoluindo até chegar nos modelos mais complexos dessa técnica. Beleza? Mas vamos começar então hoje, com a nossa dica musical, e eu tô meio acostumado agora a fazer a dica musical sempre em dobro. Então eu trouxe também duas seleções hoje, uma banda e um canal do YouTube que tem meio que a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos colocar aqui para vocês um pouco da banda que eu trouxe hoje, tá? Uma banda que eu sou fã há muito tempo, qual que eu não sou, mas essa aqui tem uma posição especial aí no meu coração, que é o Helloween. O Helloween é uma banda de power metal, ou seja, do metal chamado de melódico aqui no Brasil, mas é uma vertente do rock metal, onde os agudos são muito explorados, como toda, a gente pode falar, banda de metal, mas a forma de compor a música, de fazer aquela forma épica em que a guitarra e a bateria e os outros instrumentos tentam elevar uma forma de rapsódia para a música, é o que define mais o estilo do power metal, tá? Eu trouxe o Helloween por quê? Porque o Helloween é considerado aí por muitos uma das bandas fundadoras do estilo, Então ouçam o som dos caras para vocês verem como é que é a pegada da banda e do estilo do power metal. And rescue mankind of the world we are in. We'll soon return to the throne of evil. Take Lucifer's gold down your neck and the thrones of force. Bom, viram aí como é que é a música, o Keep, o Keeper of the Seven Keys, é um clássico do Helloween. Eu até trouxe ela porque a gente tem um álbum inteiro com esse nome, lançado em 1987, e em 88 eles lançaram Keeper of the Seven Keys 2. Então vocês podem ver a característica da música, que é um conto, Ela conta uma história fantasiosa, Faz muito parte disso, Fazer uma rapsódia, fazer uma história fantasiosa e explorar o vocal com os instrumentos para passar essa história, tá? O Power Metal, pessoal, é uma vertente muito interessante, muito legal do metal, que eu gosto muito. A gente tem bandas brasileiras também muito fortes nesse estilo, Quem não conhece, por exemplo, o Angra ou o Xamã, que são bandas aí dos nossos queridos Edu Falaschi, Kiko Loureiro, que fizeram parte aí da minha adolescência e até hoje os caras produzem materiais, estão em outros projetos. Kiko Loureiro está tocando hoje aí com o Dave Mustaine e isso mostra como que a vertente cresceu no Brasil. Bom, então o Power Metal, o André Matos, não posso esquecer de forma nenhuma, o expoente brasileiro do Power Metal, o André Matos, que felizmente não está mais com a gente, mas foi um cara que revolucionou o estilo também no Brasil. Então ouçam aí o Helloween, tem música pra caramba, muito álbum, tá? E outras bandas dessa vertente. E para continuar, eu vou falar agora de um canal, eu trouxe um canal no YouTube, e um canal de um brasileiro que faz músicas no estilo Power Metal, tá? É o canal do... Vocês talvez não conheçam, mas eu aconselho vocês a seguir aí. É o canal do Dan Vasc, tá? Ele canta majoritariamente em inglês, porque ele tem um público grande lá fora. E essa música que eu trouxe, que é um cover que ele está fazendo, você deve conhecer, Olha o título aí, Toss a Coin to the Witcher, a música aí, sensação da série do The Witcher, Olha a versão que ele fez, usando aí também a pegada de power metal dessa música. Army of Hell's his hooves they revel. They
came after me with lots of fantasy, broke down my loot and then kicked in my teeth. Wow, that of those horns went so tender me, and so cried the witcher, he can be bleed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. Oh, toss a coin to your witcher, oh valley of plenty. At the edge of the Muito bom, né? Vocês podem ver que essa música dele tem mais de 15 bilhões de acessos, e eu acho que é, de todas as versões que apareceram do Toss a Coin to Witcher, uma das mais vistas do mundo, tá? Do Dan Vasc, brasileiro aí, representando o estilo, né? Se inscreva no canal do cara, veja outros vídeos dele, ele faz vários covers muito interessantes, né? E eu acho que em breve o cara vai estar numa banda grande também do estilo, né? Mas vamos lá, que eu até me alonguei hoje, porque é um estilo musical que eu gosto muito, mas vamos voltar para o nosso tópico da aula, que também tá bem interessante. Vamos falar então, pessoal, sobre o aprendizado de máquina, tá? Que é aí um estilo, né, de técnicas e uma área dominante na inteligência artificial que a gente já vem trabalhando aí com os algoritmos anteriores, né? Quando a gente trabalhou com Naive Bayes, árvore de decisão, a gente já estava usando técnicas que têm todos os princípios de aprendizagem de máquina. Vamos falar sobre esse conceito aqui então hoje, tá? Bom, a gente já falou nessa disciplina e disciplina do semestre passado, tá, sobre agentes baseados em busca e lógica. Então a gente viu busca heurística, busca local. A gente viu o raciocínio incerto nesse semestre com Naive Bayes, redes bayesianas, lógica fuzzy. E a gente também viu a parte de tomar decisão com árvore de decisão. Até o Naive Bayes também pode entrar um pouquinho aí, mas não como tomar decisão, mas como algoritmo de aprendizagem de máquina. Então a gente já está explorando esse estilo. Falta é condensar as informações agora e trocar uma ideia sobre isso. Bom, basicamente a pergunta é, os computadores são capazes de aprender? Essa é uma pergunta que guiou aí muitos pesquisadores na área de IA nas últimas décadas, tá? Da forma que os humanos aprendem, não é possível, tá? Não faz sentido a gente querer ensinar uma máquina da mesma forma que a gente aprende, né? Através de leitura de livros, né, por exemplo, experienciando de formas sensoriais, usando todos os nossos sensores do corpo, né? A gente não consegue fazer isso com as máquinas, a gente faz algo bem parecido, mas muito isolado, tá? Então, não tem como fazer como a gente faz com humanos, mas temos aqui a área do aprendizado de máquina, a área do machine learning. Essa é a área que consegue fazer as máquinas aprenderem de fato, tá? Uma capacidade limitada, mas fantástico para algo, né, que surgiu há pouco tempo como a computação. Bom, tá aqui uma parte que eu acho que é o resumo do que é machine learning, né? Os dados são a fonte de conhecimentos para criar os modelos que representam as máquinas que aprendem. Então, se você tem uma boa fonte de dados e você pode expor uma inteligência artificial a esses dados para que ela tente fazer a modelagem genérica deles e compreendê-los, você consegue fazer a máquina aprender. Então as fontes de dados são a parte mais importante aí do machine learning, tá? Você tem que ter uma boa fonte de dados para ensinar algo para uma máquina. Bom, dá para a gente ver basicamente aí que vem se falando muito sobre isso, né? O recurso mais importante do mundo a partir de agora serão esses dados. Esses tipos de informações que podem ensinar máquinas, né? Grandes empresas aí, como por exemplo Google, né, a Amazon, Uber, surfam muito dentro dessa onda. E é óbvio que surfam porque eles têm produtos baseados muito em inteligência artificial. O Facebook te recomenda coisas para inteligência artificial. O Google te dá muitas vezes propagandas e anúncios baseados no que você pesquisa. A Uber já lançou aí e está em fase de testes com carros autônomos para serem táxis autônomos aí, né, nas cidades e por aí vai, tá? Tesla, que já tem os carros com modelos que dirigem sozinhos, e a Amazon, que está revolucionando até aí com viagens espaciais também, junto com a Tesla, nas suas respectivas companhias aéreas e exploração do espaço. Bom, máquinas podem ser ensinadas? Essa pergunta é muito importante e a gente pode falar mostrando alguns exemplos de máquinas que foram muito bem ensinadas, né? Tá aí uma notícia que quando eu li lá em 2017 foi assim, um choque para ver o quanto existia uma evolução rápida de um modelo que pudesse fazer o quê? Vencer um jogador profissional, o melhor jogador do mundo, em um jogo de estratégia extremamente complexo, que é o Go, tá? O Go, pessoal, é um jogo, assim como o xadrez, de altíssima complexidade, e o campeão mundial foi derrotado por um IA, algo que era impensável, até hoje ainda é algo impensável, imagina em 2017, usando um modelo que aprende a partir de exemplos de jogos, tá? Partidas de Go já disputadas. A gente tem, por exemplo, aí a primeira IA
que derrotou um time profissional no jogo Dota 2, um dos jogos mais expoentes aí de competições, né, de jogos online com times de jogadores. A gente tem uma IA que conseguiu derrotar o ano passado aí, né, um time profissional, algo também impensável. Indo mais à frente, a gente pode ver aí um artigo de 2 anos atrás que mostra que uma máquina, usando uma técnica chamada Deep Learning, aprendizado profundo, ela foi treinada, né, para identificar melanomas na pele, ou seja, os melanomas são aquelas manchas que podem ser cancerígenas ou benignas, e essa IA foi comparada com 58 dermatologistas na tarefa de identificar melanomas cancerígenos e ela superou os 58 dermatologistas. Quer dizer, uma IA treinada num curto espaço de tempo superou alguém que tem experiência de anos aí, estudos numa área específica, tá? Então, a pergunta é simples, dá para ensinar máquinas? Dá sim, tá? Se tiver uma tarefa específica ou você tem uma boa fonte de dados, essa parte do ensinamento ela é totalmente viável, tá? Então, para máquinas, aprender significa mudar para fazer melhor. Quer dizer, a IA tenta se evoluir na tarefa que ela se propõe a fazer de forma que ela não memoriza, né? Ela não memoriza a tarefa como fazer. Eu aprendi a jogar a xadrez memorizando as jogadas. Não, ela generaliza o conhecimento. Ela faz uma coisa próxima do que o ser humano faz, que é entender que aquele tipo de ambiente ele tem ações, possibilidades e eu posso modelar elas para alcançar um objetivo. Isso é generalizar. Isso é um conceito muito próximo do aprendizado real. Bom, hoje, como que a gente pode aprender algo, né? Ou ensinar algo para a máquina? A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é onde as máquinas estão consumindo as fontes de dados, né? A gente trabalha com a parte de visão computacional, que são as máquinas que elas conseguem aprender a partir de imagens, de câmeras, de vídeos ou até de fotos, né? Como, por exemplo, a IA que identificava melanomas, ela aprendeu a identificar melanomas vendo fotos de melanomas. Então ela pega a foto de melanoma de uma pessoa, ela fala qual a probabilidade desse melanoma ser cancerígeno, analisando, né, obviamente, várias características dentro da imagem, né? A aproximação com o melanoma, né? A forma dele, a cor, a densidade e várias outras coisas. Então hoje, para esse tipo de IAs, nós temos, por exemplo, aqui, né, um site e uma base gigantesca chamada Imaginet, que é hoje talvez a maior repositório de imagens abertas para ensinar máquinas a identificarem padrões, né, com imagens. O Imaginet, reparem só, pessoal, ele tem 22 mil categorias e 14 milhões de imagens. Existem muitos projetos grandes hoje em dia de inteligência artificiais que são expostas a toda a base de dados da Imaginet. E existe uma competição para isso. A Imaginet também é uma competição. Dadas as 14 milhões de imagens e suas 22 mil categorias diferentes, qual IA consegue acertar o maior número de categorias quando vê fotos novas? Porque, por exemplo, reparem aí, nós temos, por exemplo, animais, tá? Então, a IA ela pode ser exposta a várias imagens de pássaros, né? E tipos diferentes de pássaros. Depois disso, quantos tipos ela consegue acertar de pássaros vendo imagens novas que ela nunca viu apresentadas para ela? Isso é o desafio, classificar algo que nunca foi visto. Então, hoje as IAs competem para tentar atingir o máximo de precisão dentro dessa base. E nós temos IAs aí que já batem a casa, né, aí de mais de 80% de acerto, né, na Imaginet, que é uma fonte aí fantástica para treinar máquinas que usam imagens. Bom, e como você implementa técnicas de machine learning e constrói IAs que são de aprendizagem de máquina? Bom, para poder implementar hoje, pessoal, tem muitos frameworks disponíveis, tá? Aqui tem alguns dos que eu considero o estado da arte atual, né? Desde o Scikit-learn, passando pelo TensorFlow, que é muito utilizado, Keras, Anaconda, Caffe, né? O Caffe, que é uma iniciativa aí da universidade privada, universidade americana, né? Que criou esse sistema para testar e implantar algoritmos já direto no computador pelo próprio browser, né? Formam aí o estado da arte mais interessante, tá? Então, Scikit-learn, Keras, TensorFlow estão entre os 3 mais usados, né? E outros se competem iguais. Então, para implementar, temos vários frameworks, tá? E o que é o aprendizagem de máquina de fato, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, eu acho que ela traduz muito bem o que é o machine learning, né? Machine learning é a ciência ou a arte de programar computadores para que eles consigam aprender a partir de dados. Dados são situações, são modelos, são exemplos, tá? Então, acho que isso é uma excelente definição do que é aprendizagem de máquina. Bom, a gente tem, no passar dos anos aí, estilos de IA que predominavam em algumas décadas, né? Nas décadas até 50, 70, aquela IA que seria um robô, né? A busca por construir robôs que pudessem locomover era o grande foco.
Dos anos 80 aos anos 2000, começou-se a era do machine learning de fato, né? Não pensar em robôs, mas estruturas dentro do computador que simulam o comportamento humano, né? E desde 2010, 2012 principalmente, aí, quando veio o AlexNet, a gente começou a ter uma área chamada Deep Learning, que é a área em que nós temos algoritmos de redes neurais, que é um tópico que a gente vai ver hoje ainda, tá? Mas num universo em que elas processam dados de forma profunda, né? Muitas camadas, muito poder computacional, máquinas gigantescas para rodar esses algoritmos por dias às vezes, para eles aprenderem padrões específicos. Então isso resume aí um pouco a história do que é a aprendizagem de máquina. Bom, e por que é importante a gente trabalhar com essas técnicas, né? É porque ficou inevitável não trabalhar. Reparem só, hoje a gente tem dados na escala de zettabytes, exabytes e até o yottabyte, que é uma computação em escala que só vai encontrar em empresas de grande porte como a Google, por exemplo. Então é impossível a gente, como ser humano, lidar com esse fluxo de informação, trabalhar na mão com isso. Por isso que a gente precisa muito de criar IAs que consumam esses dados e nos mostrem padrões e novas formas de fazer ou até de automatizar serviços que existem. Tá? Então, como a gente está vendo na era dos dados, isso não vai acabar, vai só aumentar. A gente vai ter com certeza aí um dilúvio de dados nos próximos anos e até décadas. Precisamos de máquinas que possam processar esses dados. Porque senão seria o maior desperdício da era moderna, não utilizar esses dados para poder tirar deles o melhor possível. Então, reparem que eu até adicionei um tópico final que eu acho muito importante, tá, pessoal? Dados são diferentes de informação, tá? Os dados são algo cru, sem nenhum tipo de aparente ou até a gente pode falar assim, claro, padrão, para você falar assim, não, eu acabei de olhar aqui uma planilha cheia de dados e só de olhar eu descobri que tem um padrão aqui que a gente pode aumentar nossas vendas, nossos produtos ou até descobrir a cura para alguma doença. Não tem como. Os dados por si só são algo cru e gigante. Tá? Então a informação é quando você pega o dado e consegue passar para alguma máquina que consegue ali encontrar esses padrões necessários. Tá? Então dados não são informações, informação que você gera depois de explorar os dados com o Machine Learning. Bom, nós temos 3 formas de aprendizado, tá, dentro da área de Machine Learning. Você tem o aprendizado supervisionado, tá, que é quando você treina algoritmos, né, que vão criar modelos, mas você supervisiona o treino. Quer dizer, você fala para ele assim, você acertou, você errou. Você acertou, você errou. A própria IA que joga Go, se ela tivesse treinada supervisionadamente, a cada movimento errado ou partida aqui, ou alguma coisa feita errada, ela teria um gabarito para descobrir se ela acertou ou errou. Certo? Então, isso é o supervisionado. Tá? Você vai dando exemplos e vai falando se errou ou acertou de acordo com a resposta final. É ter um gabarito para o treinamento da IA. O não supervisionado é quando você tira o gabarito. Você deixa a IA trabalhar e não passa para ela um gabarito. Ela faz algo e não sabe se ela acertou igual é o modelo que ela recebeu. Ela vai descobrindo a partir de experiências positivas e negativas que ela vai tendo, né, ou regras que são quebradas ou que são de forma corretamente usadas. Né? E o por reforço é aquele aprendizado que, digamos que é clássico, né, porque a gente observa muito ele no dia a dia. Né? Quando você dá reforços positivos ou negativos para um tipo de ação que o IA pode fazer. É muito semelhante ao treinamento de cachorros, né, ou de animais de estimação, onde você premia o cachorro quando ele faz algo certo e dá algum tipo de punição quando ele faz errado. E ele memoriza para entender que tal ação ele deve fazer, porque sempre que ele faz, ele ganha um prêmio. É o mesmo estilo. Tá? São 3 formas muito poderosas aí de treinar algoritmos de Machine Learning. Bom, a primeira que a gente vai ver é a supervisionada. Tá? E basicamente a gente precisa de quê? Ter sempre uma base de dados, ter também o exemplo de entrada, que é o dado, obviamente. Vamos supor que eu tenho uma tabela, que a gente já viu até aqui em outros exemplos, né? Eu quero descobrir se eu posso esperar a fila nesse restaurante aqui. Então, o dado de entrada seria casos de pessoas que esperaram ou não esse restaurante e quais situações esperaram. Isso é a entrada. E qual que é a saída? É o gabarito. É quando você fala assim, essa pessoa, ela esperou em tais características. E essa aqui também esperou em tais características. Essa terceira pessoa, eu não sei se esperou ou não. O que você acha, IA? IA fala, opa, baseado no que eu já aprendi, essa pessoa também esperou. Aí você vai e dá a saída para ela, que é se ela acertou em falar que esperou ou não. Então eu supervisionei o treino, tá? Dar a resposta correta ao fim para a IA saber se ela acertou ou não. Bom, aqui tem um exemplo super simples da arquitetura do que é o supervisionado, né? Reparem que eu vou usar bastante esse modelo aqui. Nós temos então, pessoal, a entrada, que é a base de dados, tá? E o target, que é no caso a forma do gabarito, né? Então, o seu algoritmo de aprendizagem de máquina, ele recebe a entrada do gabarito, ele dá uma saída, ele fala, opa, eu acho que, sob tais condições, você deveria não ir no restaurante hoje.
tá? E aí você vai ver que a IA compara a saída dela com o gabarito. E se ela errou, ela descobre que errou e faz algo para melhorar o modelo dela, tá certo? Então isso é aprendizado supervisionado. Aqui nós temos duas tarefas que são muito feitas dentro do aprendizado supervisionado, tá? Que é a classificação, que eu falei agora. Você usar um exemplo, tá? Para classificar um novo. Então é você prever valores discretos para rotular eles. Quer dizer, eu submeto a um IA a vários exemplos de quando esperar ou não, se ela tem que esperar no restaurante para comer ou não. Depois eu passo para ela várias características novas e pergunto, e agora? Eu quero restaurante hoje. Você me recomenda a ir ou não ir? Então a IA pega um exemplo que ela não viu e ela rotula ele, classificando, mas no final ela vai ver se acertou ou não, dado o que você repassa para ela, tá? Então isso é classificar, e regressão é outra tarefa muito usada também, que é quando você quer fazer predições. É simples, é pegar valores contínuos e tentar achar uma forma de prever o próximo valor amanhã, depois e depois, certo? Bom, basicamente eu tenho um exemplo aqui para a gente falar sobre, primeiro, classificação, tá? O exemplo básico e muito usado aí, que é vamos criar uma IA que filtra spam, tá? Não quero receber e-mails spam na minha caixa. Reparem só que, como é supervisionado e a classificação, eu vou dar para ela a base, os targets, que são os gabaritos, e também vou tentar fazer com que ela rotule exemplos novos. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, textos que são muito comuns em e-mails ruins, são e-mails spam, né? Olha só, os tipos de palavras são curious fast, né? Rápida e efetiva cura, farmácia alguma coisa, internet online, compre Viagra barato, nosso preço é tal, colocar o próprio preço digamos, na descrição do e-mail, mostra que provavelmente é uma propaganda, né? Agora, coisas que são boas de você ver, né, dentro de um e-mail ou na descrição dele quando você recebe na caixa de entrada. Estamos interessados na sua pesquisa específica, professor. A gente leu, né, alguns dos seus artigos e achamos que você pode, por exemplo, né, contribuir com a nossa conferência. Então, são tipos de e-mails diferentes que mostram um raciocínio, né, de quando provavelmente alguém escreveu o e-mail e de quando o e-mail é gerado automaticamente para a máquina, né? Então, o que eu faria para ensinar um algoritmo a classificar aqui usando aprendizado supervisionado, tá? Eu faria o seguinte, né? Eu pegaria, então, um total de 100 e-mails aí, sendo que desses 25 são spam e 75 não são spams, certo? E aí eu falo o seguinte, ô IA, dá uma olhadinha nesses e-mails, tá? Veja para mim qual deles contém a palavra cheap, barato, né? Sempre que você fala assim, algo muito barato, é porque está querendo te vender algo, né? Pode ser um spam. Então a IA vai lá e verifica que, né, ela tinha, por exemplo, nos e-mails com spams, uma boa quantidade aí, né? Ó, reparem só, algo em torno aí de 90% com a palavra cheap, e nos não spams teria, né, uma parte ínfima aí, talvez algo em torno de aí 5%, alguma coisa bem pouca. Bom, a ideia básica é a seguinte, quando a IA recebe esses modelos, ela já treinou, ela entendeu, e ela quer agora conseguir, né, através da palavra cheap, saber a probabilidade de cada e-mail ser spam ou não, tá? Então aqui, ó, tenho para vocês, né, a mesma coisa que seria para a máquina pensar, né? Eu isolei aqui os casos de e-mail com a palavra cheap, e eu tenho aqui essa quantidade que são spam, essa quantidade que não são spams. Então a pergunta é, se o e-mail contém a palavra cheap, né, cheap, barato, qual a probabilidade dele ser um spam? Olhando essa distribuição aqui, ó, qual vocês acham que é a probabilidade? 40, 60 ou 80? Tá? Obviamente é muito maior de ser spam, né? Mas o fato de ter alguns e-mails que não são spams e tem a palavra cheap me mostra que não é 100%. Não é de forma nenhuma 100% dos e-mails que tem cheap que são spams. Porque olha só, eu tenho casos de e-mails que não são spams e tem a palavra cheap. Então a porcentagem é qual? A probabilidade é de 80%. 80% porque de todos os e-mails que tem a palavra cheap, né, 80% deles estavam como e-mails de spam. Tá? Então isso é uma forma de padronizar, certo? A IA consegue criar um padrão para descobrir a probabilidade, né, dentro de um modelo. E esse modelo que eu usei para vocês aqui é o modelo do Naive Bayes, um algoritmo que já viu aqui nas nossas aulas. Tá? Então basicamente o que pode ser concluído pelo modelo da IA é o seguinte, se aparecer cheap, há 80% de chance de ser um spam, tá? Um spelling mistake, né? Ou seja, um erro aí na hora de soletrar, 60%, tá? E um erro no título, 95%. Então ele tem algumas outras coisas que ele consegue entender que podem ser agravantes da palavra cheap, que fazem eu entender que não são 100% dos e-mails que com a palavra cheap, que são spams. Tem uns casos em que aí eu tenho, né, até escrever errado, eu errei a palavra e saiu cheap, mas meu e-mail é verdadeiro, não é um spam, tá certo?
Bom, continuando, vamos ver agora um exemplo de predição. Eu quero agora, com a aprendizado supervisionado, prever o valor futuro de algum intervalo aí de situação, tá? Vou tentar fazer um modelo que precifica o valor de casas, tá? Então eu preciso mostrar para ele o valor de casas que existem, para quando eu ver uma casa nova falar, quanto você acha que vale essa casa aqui? Me prediz o valor dela, tá certo? Então olha só, tem esse modelo aqui que vale alguma coisa em torno de 70 mil, tá? E aí eu tenho agora esse modelo, que é maior que o anterior e vale 160 mil, tá? Mais que o dobro do anterior. E agora eu tenho essa casa aqui que eu não sei quanto que ela vale. E eu quero que a minha inteligência artificial, o meu modelo, tente predizer o valor dela baseado nos anteriores. Bom, a modelagem aqui é um pouco diferente. Por quê? O que a gente faz na predição, que é um aprendizado supervisionado, é passar, obviamente, os dados, né? Ter o gabarito depois para a gente poder ver, mas o mais importante da predição o gabarito não é o mais importante, e sim você tentar achar uma correlação entre o que você tem de dados e o que você não tem. Reparem só, a casa eu quero saber está bem no meio aqui, ó. Certo? E eu peguei duas características para tentar entender o preço, tá? São elas, o tamanho do imóvel, tá aqui, ó, nesse meu eixo X aqui, e no eixo Y eu tenho o preço, tá? O preço a cada 10 mil, né? Então que vale nada, 5 vezes 10, 50 mil, 100 mil, 150, 200 aí, tá bom? Então reparem só, ao fazer isso eu descubro alguns padrões bem interessantes, tá? Seguinte, a primeira casa mais barata, de 70, ela tá mais ou menos aqui, né? Que é um intervalo no eixo Y, que é o eixo do preço, tá? Que eu acho seria o 7 de 70 mil. Se aqui é o 5, eu acho que aqui é o 7, tá aqui, certo? Em termos de preço, eu acho que essa casa, que valia 160, tá mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho acima do 15, né? 15 é 150 mil, aqui é o 160. Ótimo. Agora, no tamanho, eu entendo que essa casa aqui, ó, ela tem um valor aqui, né? De algo aproximadamente aqui, ó, de tamanho dela, certo? A gente pode até voltar aqui para ver, ó, é por metros quadrados, tá? E eu sei que a casa maior tá aqui, ó, a parte, né, do tamanho dela. Então, pessoal, com esses dados, o que eu faço agora? O modelo de regressão, ele plota, então, os pontos de maior probabilidade de interseção com os dados que você conhece. Então, dado que aqui é uma intersecção entre as duas características, preço e tamanho para essa casa, e aqui a intersecção entre preço e tamanho para essa casa, esses são os valores aqui, ó, esses X aqui, esses são os que estão dentro aí, né, mapeando essas intersecções, tá? Porque a regressão faz isso, ela observa aonde que ela pode encontrar, então, uma função que modele, né, os intervalos entre esses dados que você tem. Então, olha só, qual que é o preço que vocês acham dessa casa aqui, ó? 80, 120 ou 190 mil? Né? Vamos dar uma olhadinha? Como é que seria uma função de predição? Repare, eu usei talvez os algoritmos mais simplórios de predição, que é a predição baseada em regressão linear. Regressão linear só é possível de fazer o quê? Funções através de retas. Então eu tenho que tentar achar uma reta que corta o maior número aqui possível, né, de intersecções adjacentes, tá, às duas principais. Então aqui, ó. E a reta que melhor faz isso é essa, tá? Se eu usasse, pessoal, um outro algoritmo de regressão, por exemplo, uma regressão que faz, né, curvas para modelar, eu poderia, no caso aqui, até achar uma curva que engloba esse cara, depois esse e o último aqui de cima, que é uma função que aproxima muito mais o valor de, né, preditivo no caso. E aqui, ó, com a reta, que é o mais simples, mas também bem rápido, eu descobri que ele intersecta exatamente aqui, ó. É o ponto de maior intersecção entre eles, esse cara aqui. Tá? Que é o quê? Acima um pouquinho do 10, ó, o 12. Esse aqui é o valor, ó. A casa vale o quê? Aproximadamente 120 mil. É uma estimativa do preço dessa casa, né? Sem não ter visto, né, ninguém passar o preço real dela e baseado nos exemplos de outras casas. Então essa é a regressão. Bom, continuando então, a gente vai agora fazer o aprendizado não supervisionado. Essa é a parte de supervisão. Vamos agora tirar o gabarito, tá? O agente reconhece padrões de dados, tá? Sem nenhum feedback de saída. Então, ó, se você quer ensinar um agente que simula, alguém que dirige um carro, se for num ambiente computacional simulado, o cara vai, né, batendo nas beiradas da estrada, batendo outros carros, até entender quais são as regras do ambiente. Porque se eu não dou para ele o gabarito, eu não ensino ele a dirigir. Eu só ponho o carro na frente dele, é obviamente um agente simulado, né? E ele vai pegar e fazer as ações. Você pisar no volante, pisar no acelerador, virar o volante, né? Fazer as ações que você faz no carro. E aí ele vai batendo e saindo fora da pista, fazendo coisas erradas, mas vai entendendo os padrões e regras daquele ambiente.
Isso é não supervisionado. Bom, essa aqui seria a imagem do que seria um resumo de um aprendizado não supervisionado. Eu tiro aqui o que a gente chama de gabarito, né? E ele também não fica aqui. Então, quando, pessoal, a sua IA não supervisionada pega os dados de entrada e tenta dar uma saída, que são as ações naquele ambiente, ela não sabe se acertou ou errou. Ela vai deixar a própria experiência dela de repetir milhares de vezes aquilo e ensinar para ela. Aquelas IAs que a gente viu, pessoal, que são as IAs que jogam jogos e ganharam os profissionais, elas são, na sua grande maioria, treinadas com técnicas não supervisionadas, onde elas aprendem as regras do jogo, tá, de forma autônoma. Vão errando e incorporando os erros para entender. Bom, a gente tem duas tarefas muito importantes, né? Não são as únicas, mas são as mais importantes na parte não supervisionada, tá? A clusterização e a redução de dimensionalidade. Clusterizar, pessoal, é uma palavra muito conhecida aí, é quando você tenta achar grupos de dados e, ao encontrar os grupos, rotular eles, sem nunca ter visto os rótulos, tá certo? E a redução de dimensionalidade é quando você tenta pegar uma base de dados que tem muitas características, né? E quer reduzir as características para ficar uma base mais enxuta, mais fácil de trabalhar, mas sem perder o cerne de informação dela, tá certo? A clusterização, pessoal, é, por exemplo, você pegar uma lista de pessoas que estão indo que passam na porta, por exemplo, de uma loja que vende carros, né? E baseado no comportamento dela, tentar entender quais são os grupos de pessoas ali. Porque passam milhares de pessoas por mês, né? Aí na porta de concessionárias. Tem aqueles caras que param, ficam olhando os carros. Tem o cara que para e entra, pergunta o preço. Tem o cara que entra e compra. Quais são os grupos ali dentro, então? Quem são aquelas pessoas, por exemplo, que só olham? Quem são as pessoas que quase compram? Quem são de fato os compradores, né? É entender esses clusters, esses grupos. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui bem legal para vocês, que é o do pedido de pizza, né? Simples, tá? A gente tem uma pizzaria aí nova, pizzaria aí do Nono, por exemplo. Eles querem abrir 3 novas pizzarias na cidade, tá? No mapa da cidade. E eles querem abrir os 3 melhores pontos possíveis para poder atrair clientes, tá? Então, a tarefa é simples, tá? Eu tenho aqui, tá, a lista de pessoas que frequentemente pedem pizza na cidade. Então, são essas aqui, né, os grupos de pessoas aqui e aqui. Obviamente, olhando, eu consigo ver 3 grupos separados aqui. Só que, pensem, pessoal, a máquina não consegue ver isso quando recebe os dados, tá? Mas mesmo olhando, eu não sei que grupos são esses e qual o melhor local para colocar uma pizzaria aqui. Ah, talvez o melhor local seja aqui, ó. Aqui fica bem, por exemplo, ó, perto para os 3 virem. Será que é o melhor local? Vamos dar uma olhadinha como seria uma IA aprendendo a clusterizar aonde instalar as pizzarias. Ó, aqui eu já circulei, tá, para vocês os grupos e rotulei com cores para mostrar que são grupos diferentes. Eu acho que as pessoas daqui, ó, não costumam vir para cá para comer pizza, tá? E vice-versa. Então, olha só, o que um algoritmo de clusterização faria é o seguinte, é circular esses grupos e aí começar, através dessas estrelas aqui, pessoal, a posicionar centroides, né? Centros para saber aonde que é o melhor ponto, aonde eu estabeleço o local que une os grupos, tá? Esses centroides são colocados inicialmente de forma aleatória. Então, como foram colocadas aleatoriamente, repara que essa centroide aqui, ó, ela ficou num ponto em que ela englobou esses caras e os de baixo também. Ela roubou um pouco dos que estavam aqui antes, ó. Vejam só, ó. Ela pegou para si. Isso pode estar certo ou pode não estar. Quer dizer, não dá para saber se antes deixar o algoritmo rodar. Aqui o azul também roubou alguns aqui, né, desse rótulo aqui, tá? E o amarelinho ficou bem isolado. O que o algoritmo faz, pessoal, que é muito inteligente, é ficar rodando através de uma regra, de um algoritmo, né, e um cálculo matemático, para tentar encontrar o melhor ponto dessas 3 centroides, que vão ser as 3 locais das pizzarias, tá? Então, olhem só, ó. Primeira parte, já deu uma mexida, tá? Reparem só que o amarelo já chegou um pouco mais para o centro, ó, o amarelo aqui, ó. Por que ele chegou para o centro? Porque ele entendeu que esse aqui é o grupo dele. Então, ele se aproximou dele, tá? Bom, agora reparem só, esses caras de azul, ao chegar aqui, né, olha lá, o amarelo, então, ele saiu daqui, pessoal, para a parte de cá. Ao chegar aqui, o algoritmo percebeu que, bom, com o amarelo aqui, o ponto de pizzaria aqui, esses caras não são clientes dessa pizzaria aqui, vão ser clientes dessa aqui. Então, olha só, ele vai reformar esse grupo todo com o amarelo, tá? E aí o azul faz o quê, pessoal? O azul acaba vendo que ele está muito isolado, né? Então, ele chega mais perto dos caras dele. E ele engloba os demais, olha só, que não estavam como azul. E aí o outro vermelho chega mais perto deles e você tem de fato aí, ó, os grupos bem formados, tá? Então reparem, aqui nós temos no primeiro aqui vermelho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? De cá, 6 também. Na imagem original, pessoal,
né, que a gente viu primeiro, eram essas distribuições, 6 e 6. Mas o algoritmo confirmou isso fazendo, né, reposicionamento. Ele conseguiu identificar 3 grupos e 3 posições perfeitas para você colocar suas pizzarias que vão agradar e atrair esse público dessa região de fato, certo? Bom, esse algoritmo, pessoal, é o algoritmo de classificação chamado Camins, tá? Até botei aqui porque é um algoritmo que eu vou passar para vocês em aulas futuras. Bom, por reforço, então, é aquela parte que a gente falou, né? Você ensinar uma máquina a aprender através de reforço positivo e negativo para cada ação que ela faz, tá certo? Basicamente, o aprendizado por reforço, ele entra num loop, né? Numa repetição contínua. Ele fica assim, ó. Você tem a IA que é aprender, ela faz uma ação, o ambiente, né, recebe a ação dela e você, na hora, repassa a recompensa ou a punição. Então é assim, igual eu falei para vocês. O cara vai aprender, por exemplo, uma agente aprendendo a dirigir carro. Nunca viu um carro. Então se ele pega o carro, acelera e bate, você dá um reforço muito negativo para ele. Ele entende que ele não pode sair acelerando, né? Tem que ter alguma coisa aí antes. Então você vai dando esses reforços para poder realmente, de fato, repassar neste repetição contínua. Faça alguma coisa, o ambiente reage, dou uma punição ou dou uma recompensa. Ajo de novo, o ambiente faz o que tem que fazer. Eu dou uma punição ou dou um reforço, tá? Bom, então, aqui eu tenho uma lista, tá, de algoritmos que vão para cada uma das áreas aí, tá? Talvez assim, os mais comumente utilizados, né? Supervisionado, o ARVisão, KNN, o SVM. Muitos aqui a gente vai ver também, tá? Na nossa disciplina ainda, tá? Como, por exemplo, Camins, vamos ver, o KNN a gente vai ver ainda, tá? Redes neurais é um tópico nosso ainda, certo? Bom, então, se eu fosse separar um pouco, tá, para vocês, o que seria a ideia de juntar, né, as áreas, teríamos isso aqui mais ou menos. Ó. O Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, ele tem não supervisionado e por reforço. No não supervisionado tem muita redução de dimensionalidade e clusterização. Tá aqui, ó. Você pode fazer clusterização, sistemas que recomendam coisas, tá? Como, por exemplo, a Netflix. Netflix é um perfeito exemplo de sistema de recomendação. Recomenda para você filmes e séries. Tá? Eu posso, na redução de dimensionalidade, fazer a descoberta, tá, de melhor visualização de dados no Big Data, né? Que a gente fala muito aí sobre Big Data, né? É importante reduzir os dados para o processamento ser mais bem feito, até mais rápido, né? No supervisionado, classificação, né, pessoal? Classificar imagens, como eu falei, né? Você classificar a imagem, se ela é uma coisa ou outra, dado que você viu a imagem e aprendeu a partir disso, né? Regressão, né? Por exemplo, pessoal, fazer predições, igual a gente viu lá atrás, né? Descobrir insights novos, otimizar processos, tá? E aprendizado por reforço, tá? É muito baseado no que, pessoal? Olha só, navegação de robôs, estratégias de IAs que jogam jogos, né, contra humanos, decisões em tempo real. Reparem que o aprendizado por reforço é muito isso, né? Coisas em tempo real. É um ambiente ou agente sem parar. A repetição que eu falei para vocês, é um loop contínuo. Bom, chegando então, vamos falar agora sobre os problemas e desafios do Machine Learning, tá? Porque falando assim parece que é tudo mil maravilhas, né? Basta implementar que vai funcionar. E não é bem assim, tá certo? Por quê, pessoal? Porque a gente tem aí muitos desafios, tá? Sempre dá muitos problemas ao criar modelos de Machine Learning. Nosso trabalho é superá-los e conseguir terminar. Bom, então eu trago aqui alguns problemas, tá? Separados por que eles existem. Quantidade suficiente de dados, treinamento, tá? Você tem poucos dados para treinar. Dados de treinamento não representativos, quer dizer, o dado não representa bem um problema. Quero ensinar o cara a classificar melanomas, né? Se tem câncer ou não. E aí eu passo para ele imagens de melanomas, mas imagens também, por exemplo, de partes do corpo que ainda não tem melanomas, ou partes do corpo que tem outra doença. Você vai confundir o modelo. Por que você está usando dados que não representam melanomas? Não faz sentido. Dados de baixa qualidade, que é quando tem erro no dado, certo? Você passa lá uma lista de clientes e vendas, sendo que muitas das vendas ali nem aconteceram. Bom, dado errado. O modelo vai achar que você está vendendo bem e criar um jeito de otimizar isso quando você não está. E características irrelevantes, né? É quando você começa a explorar dados que têm características que não levam a nada. Por exemplo, o melanoma mesmo, né? Tem muitas características importantes, né? A cor, a densidade, né? O formato. Aí, de repente, você começa a coletar dados que é o seguinte, né? Por exemplo, algo como... o melanoma aqui, na posição que ele está, ele é um melanoma de longa data, por exemplo, né? Você tem ele há muitos anos. Esse dado pode ser relevante, mas pode não ser. Quer dizer, a idade do melanoma em si talvez não faça diferença para poder saber se ele é cancerígeno ou não. Entendeu? Então, por que você vai colocar dentro da sua base de dados dados sobre o melanoma e há quanto tempo ele existe? Se isso não é relevante, só atrapalha o modelo, fica mais lento e ele fica tentando entender uma correlação
de tempo para saber se o melanoma é cancerígeno ou não, sendo que essa correlação não existe. Você está enganando o seu modelo, tá? Então é muito importante passar dados de relevância. Se você tem algum desses problemas aqui, tá? E por isso seu modelo não converge, não funciona, é porque você tem dados ruins, tá? Tem que olhar a sua base de dados e melhorar ela, tá? Agora, se você tem, por exemplo, overfit ou underfitting, que é quando você cria um modelo e ele sabe apenas acertar algumas coisas só, eu passei aqui para ele 20 imagens de melanoma, ele acertou apenas 6. Ele pode estar com overfitting, que assim, ele decorou apenas 6 exemplos da base de dados e não generalizou o conhecimento, que é para identificar qualquer imagem nova de melanoma. Ele decorou os exemplos anteriores. É igual a pessoa que vai aprender tabuada e ela decora a tabuada do 2, por exemplo, do 3. Aí você passa a tabuada 9, ela não consegue fazer, porque ela só decorou uma tabuada específica, não generalizou a ideia de fazer tabuada por qualquer valor, tá? E aí se você tem overfit ou underfitting, que é quando você tem um modelo que não decorou, ele simplesmente não funciona o problema. Você tem algoritmos ruins. Tem que ver se o algoritmo seu funciona, se ele está certo, se ele é o algoritmo mais apropriado para aquele problema, tá? Então olha só, o que você faz quando você tem quantidade suficiente de dados, tá? Se você tem, não tem aprendizado. O que fazer quando os dados de treinamento não são representativos? Você não vai conseguir fazer, né, sua máquina, seu modelo de IA, represente novos casos. Quando você passar para ele alguma coisa nova, fala assim, classifica para mim. Me fala o preço dessa casa. Ele não vai conseguir, porque não tinha dados representativos para ele aprender a ver casos novos. Dados de baixa qualidade de erros, pessoal, é muito ruim, tá? Você coloca ruído no algoritmo. Ele não só não consegue fazer, como aprende a fazer errado, o que é pior, tá? O que você faz, então, quando você tem, né, características irrelevantes, que eu falei para vocês, são um dos piores problemas, tá? É quando você, né, tem lá informações do problema que não são úteis, que não representam nada, tá? Como você descobre isso? Tem muitas formas de fazer, tá? A gente trabalhando com o ECA, por exemplo, o ECA tem muitos algoritmos de seleção de recursos. É quando você usa um algoritmo que vê se todos os dados da base, eles são úteis e quais não são, tá? E de extração de recursos. É quando você pega, né, uma dada base e tenta extrair dela os mais importantes, ou pega uma imagem, um outro tipo de dado, e extrai dele o que realmente é relevante, tá? Você pode reverter isso aí. Agora, o overfitting é um dos problemas mais comuns, tá, pessoal? É quando você realmente tem um modelo que ele não generaliza, ele decora alguns exemplos. Isso pode acontecer porque o seu algoritmo não está bem configurado, não está bem parametrizado, não é o algoritmo mais apropriado para esse problema que você está enfrentando, tá? Eu tenho uma imagem aqui que eu acho que é perfeita para descrever o overfitting, tá? Que é essa aqui, ó. Essa é a melhor explicação de overfitting. É você, por exemplo, criar uma cama que só serve para dormir numa posição específica, que é a posição que você gosta. Então, quer dizer, você só decorou, né, o modelo daquilo que você gosta. Você não aprendeu a fazer camas em geral. Então, só funciona, né, para esse tipo de posição para dormir que você tem, o que você gosta de fazer. Tá? Você fez um modelo de IA que, olha só, não consegue generalizar o conhecimento, fazer camas de qualquer jeito. Só faz a cama para a sua posição. Bom, e quando a gente fala de underfitting, que é o contrário de overfitting, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Você criou um modelo que ele não consegue resolver o problema. Tá? Ele tem pouca capacidade de aprender. É um exemplo, né? Quero matar um dragão, que são os dados, usando uma raquete de mosquito. Esse modelo é muito fraco para esse tamanho de dado. Precisa de um modelo melhor, certo? Bom, e chegando aí já, pessoal, né, nas partes finais, está aí um exemplo de como que é complicado fazer a aprendizagem de máquina, né? Repare nas bolinhas aqui, azuis e vermelhas, são dados, né? Eu quero achar uma função que modela os dados, separa eles, me faz entender quem eles são. Isso é uma função que classifica, por exemplo, que faz regressão, faz muitas tarefas de aprendizagem de máquina, são assim, né? Isso aqui, pessoal, é uma função, ou uma curva aí de uma função perfeita. Tá, olha só, separando certinho azuis e vermelhos, né? Passando por todos eles, enxergando seus dados. Não é a melhor possível, mas é muito boa. Um overfit disso seria o quê? Isso aqui, ó. Olha essa curva. Essa curva é péssima. Ué, mas está passando certinho em cada ponto. Esse é o problema. Olha só, é uma curva que passa somente em cada ponto. E se apresentar um ponto novo aqui, por exemplo, ó, o que esse ponto é? Vermelho ou verde? Ela não consegue classificar, porque ela decorou os pontos daqui. Ela só consegue acertar se você der um ponto no mesmo lugar. Um ponto no mesmo lugar é o mesmo dado que ela já viu. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Você passar um dado novo para ela, né? Cada ponto desse é, por exemplo, um melanoma, um câncer. Você passa o melanoma novo aqui, ó. Tem câncer ou não tem? Ela não sabe fazer. Ela decorou os exemplos que tem. Você tem que trazer o mesmo melanoma, do mesmo jeito, para ela poder acertar. Overfitting. Tá? E aqui, pessoal, tem um exemplo de underfitting. Tá? Aquele exemplo que eu falei para vocês. Se eu pegar um algoritmo que modela uma curva de modelagem dos dados, somente linear, por exemplo, né, em formato de reta.
Uma reta jamais vai conseguir separar esses dados eficientemente. Olha essa reta. Ela coloca de um lado vermelhos e azuis misturados e do outro vermelhos e azuis misturados. Ela está misturando os problemas. Ela não resolve underfit. A parte, pessoal, que a gente precisa fechar aqui para, né, ter feito essa super aula aí de aprendizagem de máquina é o seguinte: como que a gente faz então para poder ensinar a máquina, né? Falei para vocês várias vezes a palavra treinamento. Então vamos falar sobre as formas de treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina, tá? Bom, o treinamento, pessoal, ele é super padronizado, tá? Você dá os exemplos da base para o modelo, deixa ele trabalhar e faz verificação, gabarito se for ou não, tá? Mas a ideia é passar para ele sempre modelos, tá? Então, olha só, isso eu acho que é o resumo de qualquer fase de treinamento de algoritmos de aprendizagem de máquina, tá? Você pega os dados, tá? E esses dados se separam em duas partes. Uma parte para treinar o algoritmo, que é para ele olhar o dado, trabalhar nele, generalizar o conhecimento, e separa uma parte dos dados para testar. O mais interessante, pessoal, é que a parte de teste ela não vai ser submetida no treinamento. Ou seja, serão dados que o algoritmo nunca viu. E aí eu vou passar para ele para ver se ele acerta esses dados, porque aí sim eu descobri que ele está aprendendo, né? Ele usa uma base para aprender, pega uma coisa que ele nunca viu e ainda acerta. Isso é aprendizado, tá? E você pode, quando você tem muitos algoritmos e não sabe qual que é o melhor problema, pegar os dados e ainda separar um terceiro ponto, que são os dados de validação, tá? O que é isso? A validação é uma etapa anterior ao teste. Eu tenho lá 4 algoritmos, eu quero saber qual que é o melhor para esse problema, antes de testar de fato com a base de teste. Então cria uma parte da base para validar, que é pegar todos os algoritmos, submeter só a parte de validação e ver qual deles sai melhor na validação. Você descobre qual que é o melhor, isola esse algoritmo, aí você reintegra o treino e a validação numa base só, treina ele e depois testa para ver quanto que ele representa. Então, validação é a forma de você escolher entre vários algoritmos potenciais para um problema ou uma IA que você vai criar, certo? Essa, pessoal, é uma forma de fazer treino, tá? Aqui são, né, o esquema de como é feito um treino e essa é uma técnica de treino, tá? Que é chamada cross-validation. Estou passando ela porque ela é muito utilizada. O ECA, por exemplo, vem como padrão os treinos com cross-validation. Só que cross-validation é uma técnica que você pega a parte de treino e você separa os chamados pots, os folds, tá? O que é um pot? Um pot é um recipiente em que vão ter pedaços da base de treino. Vamos supor que você define que você quer um treino de cross-validation com 10 pots. Então, se você tem, por exemplo, na sua base de treinamento 1000 exemplos de dados, ele vai separar, então, dividir, no caso, os 1000 por 10. 1000 por 10, 100, ele vai ter 10 pots e cada pot 100, né, dados da sua base. Por que ele faz isso? Porque ele passa cada pote separado para o algoritmo treinar e avalia o desempenho em cada pote separado, tá certo? E depois ele vai invertendo. Então, essa é a ideia, né? É você ir passando potes, né, e criando várias execuções e pegando os valores das execuções para ter uma noção das médias, né? O quanto seu algoritmo é bom em acertar, né, dadas as médias. Isso é um exemplo, tá, de que depois você montou já um cross-validation, executou ele várias vezes, né, todas as etapas, você consegue ver ele no formato de, por exemplo, uma matriz de confusão, que é quando você olha o que de fato ele acertou, o que de fato ele errou e quando ele errou, com o que ele confundiu, tá? Então assim, reparem que tem a parte verde em todos aqui ainda, né, lá, ó. Ou seja, quer dizer que a gente mantém o modelo de validação aqui se quiser, tá? E, por último aí, tá, para fechar, tá aqui um exemplo para vocês, eu falei tanto esse exemplo, até trouxe ele aqui, tá? Isso é uma fase de aprendizagem, né? Reparem só, essa aqui, pessoal, é um artigo, né, de um time de pesquisa da Unicamp, que pegou, então, ó, são imagens de melanomas, né? E aí, eles fizeram o quê? Para poder treinar esse algoritmo, né, esse modelo de machine learning. Eles pegaram 2.000 imagens para ser a base de treino, que dava 90, no caso aí, 95% ela obteve de acerto, tá? No treino puro. E aí ele fez uma parte pequena, 150 imagens para validar, e o modelo que foi melhor na validação acertou 90%, então ele foi escolhido para ir para a parte de teste. E na hora de testar, tinha 600 imagens. Então reparem, pessoal, 2.000 treinou o modelo, ele aprendeu, ele generalizou o conhecimento, com 150 validou, testou e viu que ele era o melhor entre os modelos, e aí ele pegou 600 imagens novas que ele nunca viu e acertou 87% delas. É uma ótima taxa de acerto. De 600 imagens de melanomas, ele acertou corretamente quais eram melanoma cancerígeno e qual era benigno em 87% das vezes, certo? Então essa é uma fase aí de treinamento. Bom, aqui eu tenho um resumão, tá, pessoal? Para mim isso aqui resume o que é você ensinar um algoritmo de machine learning. É você reunir os dados,
certo? Preparar os dados, verificar se eles são relevantes, se eles têm uma boa marcação às características importantes, tá? Fazer todo um trabalho de pré-processamento e manipulação, treinar seu modelo, validar ele, tá? Aí você valida ele com outros modelos para ver qual deles satisfaz melhor você ou um cliente ou um número X aí de restrições, né? E aí o modelo melhor validado, você vai melhorar ele testando automaticamente ele aí, né, com a base de teste e melhorando o algoritmo em si, tá? Essa aí talvez seja o ciclo, né, mais comumente usado aí para fazer computadores aprenderem, né, na área de machine learning, tá? Aprendizagem de máquina. E é isso, tá? Tá aqui nossas referências da aula, né? Agradecer a vocês aí por terem acompanhado. Eu vou em seguida já falar sobre a parte de redes neurais com vocês, tá? Mas vou deixar para outro vídeo, certo? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais.